24 de fevereiro, Jesus ou Pitágoras, parte 2. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25. O que muitos lembram sobre Pitágoras é o famoso teorema que leva o seu nome. E ele diz: em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Muitos podem não gostar desse conceito, mas sem ele, nós não teríamos os cálculos básicos da engenharia civil. Nem a evolução da geometria seria possível. Sem o teorema, seria impossível, por exemplo, construir um prédio ou planejar uma malha viária que acomodasse tantos carros como, por exemplo, no trânsito em São Paulo. Assim, Pitágoras está mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos. O problema é que não sabemos ao certo se ele foi realmente o criador do teorema que leva o seu nome. E como os céticos lidam com isso? O escritor Marcelo Geisler, autor do livro A Dança do Universo, tenta amenizar a questão, admitindo que Pitágoras poderia até ser uma lenda, mas mesmo assim continuaria grandioso. Para Geisler, o poder de um mito não está em ele ser falso ou verdadeiro, mas em ser efetivo. Ou seja, não é tão importante se foi ou não Pitágoras o autor dessa relação entre números e natureza. O mito, seja ele qual for, inspirou grandes pensadores, de Copérnico a Kepler, de Newton a Einstein. E nisso está a sua grandeza. Ora, se for assim, o Evangelho, que não tem nada de mitológico, seria ainda maior, pois influenciou mais gente do que Pitágoras. Quantos na história deram a sua vida por sua interpretação do teorema de Pitágoras? Por outro lado, já o Evangelho inspirou milhares e milhares de mártires por Cristo. Dizer a um criminoso que Jesus pode salvá-lo tem mais poder do que ensinar-lhe que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É claro que a educação faz evoluir a sociedade, eu não nego isso, mas só o Evangelho tem o poder de transformá-la. Jesus não quer fazer de você um cidadão melhorado. Ele quer tornar você uma nova criatura. Raciocine comigo. Quantos abandonaram o crime ao se tornarem matemáticos e quantos o fizeram ao se tornarem cristãos? Não é apenas nisso que reside a singularidade do cristianismo. Se Pitágoras foi um mito, nada muda, pois a matemática pode existir sem Pitágoras. Já o cristianismo jamais existirá à parte da figura histórica de Cristo. O teorema sobrevive sem Pitágoras. O Evangelho não é nada sem Jesus. A nossa fé não se sustenta no aprendizado de um teorema, mas no relacionamento histórico e vivo com o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos ter um relacionamento vivo contigo. Tu não és apenas uma ideia, uma figura lendária do passado. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso real Salvador. E que esse relacionamento que temos contigo possa também perpassar a outros através do nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Enfim, ó Pai, que aprendamos que mais do que um conceito, o Evangelho é um estilo de vida, de nova vida, transformada pelo Teu poder, por Tua graça. Aquele mesmo poder que faz de nós novas criaturas. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja com você em mais esse dia.